boa noite. Vamos dar início aí nessa parte da disciplina, onde a gente vai falar sobre saúde pública. Saúde pública, como vocês já observaram, é todos os projetos, programações, hierarquias e atividades realizadas dentro da unidade básica de saúde. Qual é o motivo de tanto empenho? É a prevenção do agravamento de doenças, ou então do aparecimento de patologias na comunidade. Nada mais diferente seria com as vacinas, né? Todo mundo sabe que o Programa Nacional, a PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, eles são voltados ao nível preventivo, né? E aí, você poderia me perguntar, professora, mas tem hierarquia nessa programação para vacina? Claro que tem. Existe todo o planejamento, elaboração, desenvolvimento de vacina. Vocês estão observando aí, no caso da Covid, como é complexo, né? Liberar uma vitamina, uma vacina na sociedade. Então, todo esse programa, ele vai garantir o quê? A prevenção de doenças. A prevenção de doenças e agravos da população, né? População essa em desenvolvimento, que são as crianças, as gestantes, né? A criança em desenvolvimento e crescimento, a gestante, que está no período, né, em que ela se torna mais deficiente, imunodeficiente por conta da gestação. Então são momentos, os idosos, né, tem grupo de risco, vacina para todos os tipos de prevenção de doenças e patologias, né, existentes. Então nós precisamos trabalhar com tudo isso de acordo com a parte preventiva, que é o que nós precisamos entender, né, que a vacina nada mais é do que um protocolo preventivo de adoecimentos, tá bom? O que seria esse Programa Nacional de Imunização? Primeiro, antes da gente continuar, eu espero que vocês tenham lido, tem bastante tempo, né? Acabou acontecendo alguns imprevistos aí que eu não consegui gravar as aulas no tempo hábil, porém eu estou abrindo essa extensão, hoje eu estou aqui para poder repor um pouco do que ficou deficitário, né, no aprendizado de vocês, que é essa parte toda de programas. Não é uma coisa muito complexa, porque vocês já vem durante todo esse período de ensinamentos, que está encerrando um ciclo, pelo menos na minha disciplina, está encerrando um ciclo de aprendizagem. Espero que vocês tenham absorvido bastante de tudo que já foi ensinado, né? E agora a gente vai fazer como se fosse um resumão. Para quem estudou, de acordo com tudo que eu passei, de acordo com o material complementar, tem gente que banaliza, né? O material complementar nada mais é do que você ouvir outros especialistas da mesma área ou não, falando sobre o mesmo assunto que o seu professor vai abordar em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o Programa Nacional de Humanização, mesmo que PNI, você precisa entender isso, né? Que dentro do Brasil, ele consta no Brasil desde o início lá do século XIX, tá? E aí a gente lembra da revolta das vacinas, quem assistiu o vídeo, o filme, vai se recordar legal, né? Onde as vacinas são utilizadas como uma medida de prevenção, que seria uma medida de controle de doenças ou controles patológicos, né? E aí, lá em 1973, foi formulada a PNI, que assim virou o Programa Nacional de Imunizações, né? Que ele se tornou regulamentado pela Lei Federal de 6.252, né? Que foi feito lá em outubro de 1975, tá? Isso há 43 anos atrás. Quais são os objetivos desse Programa Nacional de Humanização? Primeiro, controle, erradicação e eliminação de doenças imunopreveníveis. O que seriam doenças imunopreveníveis? Doenças que, se eu fortaleço o sistema imunológico, eu previno o adoecimento da população. Eita! Vamos lá. E aí, esse tipo de controle, ele vai ter as mais relevantes intervenções, né? Porque ele vai reduzir a quantidade de patologias, ou de doenças, ou de agravo de patologia, vai trazer a prevenção das doenças nessas últimas décadas, né? Que aí a gente fala de 1975 até agora, falei para vocês de 44 anos, então são 4 décadas e meia praticamente, né? Esse Programa Nacional de Humanização, que é a PNI, elas têm
o que consta nesse programa? Vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde, né? E os calendários de vacina, nos quais vai acontecer o quê? Vai estar estabelecidos os protocolos, de acordo com a idade, público-alvo, né? Quantidade de doses, né? Quantidade de vacinas, o período adequado da vacinação. E aí eu tenho cartão de vacina, né? Então, desse programa, dentro da PNI, eu vou ter um risco de vulnerabilidade e especialidades sociais dentro desse calendário de vacinação, que só vai ser eficaz se a população compreender a importância das vacinas. E aí a gente fala da revolta da vacina lá no início do século XIX, mas lá no início do século XIX, o que fez com que a PNI as vacinas fossem rejeitadas foi a ignorância, o período, a população não tinha o entendimento, não trabalhava o que a nossa população trabalha hoje, né? Agora, 2019 viver revolta da vacina com tanta tecnologia, com tanta informação, será o que houve, né? Já parou para pensar? Bom, quem são as bases imunológicas da vacinação? Eu tenho a imunidade inespecífica natural, que é aquela que é produzida dentro do nosso organismo, e a ou inata. Vamos entender ela? Ela é constituída pelos mecanismos de defesa do meu próprio organismo, né? Então, ela vai ser constituída pelo mecanismo de defesa. Quem é esse mecanismo de defesa? Responde para mim. O meu sistema imune. A partir do momento que o sistema imune entra em contato com o agressor, ele vai trazer para esse organismo uma resposta imune, tá? Então, seria a imunidade inespecífica, natural ou inapta. Por que inespecífica? Porque ela vai ser produzida de acordo com cada organismo, né? E natural ou inata, porque o próprio organismo produz essas células de defesa. A célula de defesa acaba produzindo, né, os anticorpos para poder combater o vírus ou a bactéria. É constituída, agora vamos ler, é constituída do mecanismo de defesa bioquímicos no interior dessa célula, né? Que já estão presentes dentro do meu e do seu organismo. Antes de iniciar esse processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, a COVID ela é um vírus, né? O vírus da COVID, ele entra no organismo e ele demora muito. Por que matou tanto, professora? Porque o nosso corpo não foi capaz de produzir a resposta imune inata, né? Porque ele fez um processo infeccioso muito elevado e rápido que acabou trazendo infecções e levando vários indivíduos ao óbito. Precisa entender isso. Aí eu tenho imunidade específica, adquirida ou adaptativa. Então, imunidade adquirida ou imunidade adaptativa, mesma coisa. Que seria isso? Seria, então, se eu tenho a natural inata sendo produzida dentro do meu organismo, a específica ou adaptativa vai ser a resposta específica que vai iniciar quando esse agente infeccioso são reconhecidos pelos órgãos de defesa, que são os linfóides, que aí eles vão mexer com as células linfóides T e B, tá? E aí eu preciso conhecer, né? Os linfócitos B, eles vão iniciar a produção de anticorpos na imunidade humoral, tá? Contra o antígeno, o agressor. Já os T viabilizam a produção das células de memória. Então, enquanto eles precisam trabalhar junto, adaptativamente. Então, enquanto o T ele vai fazer essa produção, né, lá nos órgãos, as células, vai reconhecer lá nos órgãos as células de linfóides T e B. A B, ela vai iniciar uma produção de anticorpos e a T vai viabilizar, enquanto uma inicia a produção, a outra facilita a produção de uma memória. Então, uma produz e a outra ajuda a guardar e armazenar, tá? Por isso, adaptativa, adquirida. Vamos conhecer a história da vacina? Eu tenho a história da vacina, né? Segundo Edward Jenner,
que aí vem a varíola, né? E aí eu tenho toda a história da doença vindo da vaca, né? A doença nos bovinos. E aí eu tenho como agente infeccioso um menino e que não causou lesões alguma. Então eu preciso conhecer a história da varíola. Eu gostaria de saber se alguém teve essa curiosidade de entender. Então, ó, primeiro, eu tenho um agente agressor, né? Que foi descoberto lá pelo Edward, da varíola, que ele descobriu dentro de um animal, né? A vaca seria o transmissor, né? Aí ela trouxe doença dos bovinos, infectando um menino, ser humano, né? Mas, porém, não causou lesão alguma. O que seria a vacina, então? É uma substância produzida com uma bactéria. Então, precisa saber que a vacina ela pode ser produzida por bactéria ou por vírus, né? Ou partes de bactéria ou partes de vírus. Então, esses vírus eles vão se apresentar mortos ou enfraquecidos, tá? Porque o vírus in natura ele vai adoecer. Então, ou eu enfraqueço o vírus ou a bactéria, ou eu mato o vírus e a bactéria e utilizo ela só com cunho preventivo, tá? Ao ser introduzida no corpo do ser humano, a vacina ela vai provocar o quê? A reação, que seria a imunização, né? O meu sistema imune vai fazer o quê? Vai promover a produção dos anticorpos, que são os leucócitos, contra aquela substância agressora, que pode ser o vírus morto ou vírus enfraquecido, a bactéria morta ou a bactéria enfraquecida. Essa realmente é a vacina, tá? Ela vai estar morta ou enfraquecida, ou quais são os produtos? Produtos de bactéria morto ou enfraquecido, produtos de vírus morto ou enfraquecido, tá? Dessa forma, a vacina vai preparar o meu organismo para, em caso de infecção pelo aquele patógeno, o meu sistema de defesa ele vai entrar em ação, né? E vai agir rapidamente. Isso vai reduzir, gente. Olha, não existe esse negócio que só porque vacinou que o indivíduo não vai adoecer. Vai reduzir o poder de infecção e pode realmente o indivíduo ter uma resposta imune tão específica que ele não vai adoecer pela doença, não vai ter nenhum tipo de reação, tá? E aí isso vai garantir que a doença não se desenvolva, em alguns casos, e se desenvolva de forma branda, amena em outros casos. Então, vocês entenderam? Eu tenho, ó, primeira coisa, eu tenho quem é o produto, quem é a substância, vírus e bactéria. Como eles vão se apresentar? Ou vai estar morto ou enfraquecido, né? Ele vai entrar, como que essa vacina vai funcionar? Ela vai ser introduzida no organismo, tá? E o sistema imune ele vai trazer resposta. Só que a quantidade de vírus enfraquecido ou morto dentro dessa vacina, ela não vai produzir patologia, e sim resposta imune, tá? Muitas das vezes a resposta imune pode trazer até uma febre após a vacina, vocês já viram isso com criança, porém isso seria uma resposta ao sistema imune. Ele está ali atuando e está fazendo o efeito da vacina, não é para assustar, ok? Quais são as composições dessa vacina? Precisa entender, tá? Eu tenho o antígeno. Quem é o antígeno? É o componente mais importante, né? É aquele que traz características dependendo do tipo da vacina. Vírus, morto, vírus, parte de vírus, né? Aí eu preciso do solvente. Quem é esse solvente? Pode ser uma água estéril, mas também pode ter pequenas quantidades de constituintes biológicos em que são produzidas as vacinas. Então, vai ter vacina que vai poder ser utilizada como solvente água estéril e outras vou ter que utilizar o diluente da vacina. Então, eu preciso conhecer, tá? Quais são os conservantes, né? Conservantes, antibióticos estabilizadores que servem para evitar a invasão das bactérias e dar estabilidade ao antígeno. Então, pode ter essa quantidade de conservante que vai estar em cima dos antibióticos. E os adjuvantes são os compostos à base de alumínio. Para que eles servem? Para aumentar a resposta imune do indivíduo que recebeu a vacina. Essa é a composição das vacinas, tá? Então, vamos lá. Vacina atenuada. Ela vai conter uma versão
Aí a gente volta lá no início, já expliquei isso tudo, presta atenção. Vacina atenuada, ela vai conter uma versão enfraquecida do vírus, né? Portanto, ela não vai ter a quantidade suficiente para causar doença em pessoas que têm um sistema imune saudável. Tanto é que quando você vai vacinar contra a gripe, a gente não vacina nenhum indivíduo que esteja com febre, porque o estado imune vai estar deficitário e aí sim eu vou ter uma problemática. Aquela quantidade pequena de vírus que está ali, né? Ela pode produzir uma infecção nesse indivíduo. E aí eu preciso entender que ela é feita do vírus vivo, né? E consegue causar uma infecção natural. E produz uma resposta melhor ao sistema de defesa. Claro, em indivíduos saudáveis. Não é indicado para as pessoas com problemas imunológicos, como crianças em tratamento com quimioterapia. Tá? Qualquer indivíduo que tenha doença imunológica, ele precisa de liberação médica para tomar a vacina quando há necessidade, mas não é indicado. Exemplo, sarampo, cachumba, rubéola e varíola são atenuadas. Aí você pode perguntar para mim, professora, por que sarampo, cachumba, rubéola e varíola são atenuadas? Porque a versão é do vírus enfraquecido, que vai trazer resposta imune ao sistema, que não pode ser aplicada em indivíduos que estão com o sistema imune deficitário. Combinado? Inativa, produzidas com micro-organismo morto. Agora eu estou falando da vacina que é produzida com um micro-organismo morto ou com seus fragmentos, tá? Elas, claro, são mais seguras, mas também desencadeiam uma resposta imune bem menor do que a primeira versão que foi apresentada. Frequentemente são necessárias várias doses, mais de uma dose, né? Para garantir uma defesa imune prolongada. Exemplo, pólio, raiva, influenza, hepatite. Todo ano, né? Pólio e raiva quando há necessidade. E poliomielite são doses. Toxoides. Vacina feita de toxinas modificadas de bactéria. Então, eu pego o produto da toxicidade da bactéria e produzo a vacina, tá? Qual o objetivo? Ela vai prevenir doenças causadas pela bactéria, mas pela toxina, tá? É a toxina que vai produzir a patologia, então vai ser produzida com a toxina da vacina. E ela vai ser produzida dentro desse anticorpo, tá? E aí quais são as vacinas? Difteria e a de tétano. Quem são as conjugadas? Vão ser as que combatem várias doenças, né? Doenças causadas por bactérias encapsuladas, que possuem uma capa. O que são as bactérias encapsuladas, né? O nome já diz, possui uma capa protetora em cima dessa bactéria. A vacina ela vai agir, gente, conectando os polissacarídeos a antígenos. Então, vai fazer uma cadeia de polissacarídeos, são açúcares, né? Ligadas aos antígenos, tá? Aos quais o seu sistema imune vai responder de maneira eficaz, tá? Eu tô falando de quem? Pneumocócica 23. E aí a gente chegou na rede de frios. Então já apresentei as vacinas para vocês. Vocês estão vendo que não tem nada de absurdo. Basta estudar, ler um pouquinho, assistir os vídeos que dá tudo certo, tá? Rede de frios seria o armazenamento dessas vacinas. Dentro da PNI, gente, ela vai ter a rede de frios, ela tem o objetivo de assegurar que esses imunobiológicos sejam disponibilizados no serviço da vacinação, né, no serviço de vacinação pública ou privada, mas eu preciso garantir que eles tenham condições adequadas, desde o transporte, armazenamento e durante a distribuição, permitindo que eles permaneçam com as suas características iniciais até o momento da administração do medicamento. E aí, na rede de frios, quem transporta precisa tomar cuidado com temperatura. Quando chega na sala de vacina, a sala de vacina é toda controlada com temperatura. Então, todo mundo que vai manusear ou transportar esse medicamento preventivo, as vacinas, precisa tomar certos cuidados, tá? Então, eu tenho vacinas que vão estar entre 2 e 8 positivos, tá? Mas o melhor para garantir é o meio termo. Ele precisa estabilizar em 5 positivos, tá? Eu tenho vacinas que vão estar
sempre entre 2 e 8, variando, mas o ideal seria que a geladeira ficasse em 5 graus positivos. Rede de frios, vamos lá. Sensíveis a baixa temperatura, sensíveis à temperatura elevada. Então, preciso conhecer a vacina e seu armazenamento. Ó, frasco congelado. Ele fica quase transparente. Segmento dele tá espesso. Frasco teste, não congelo. Use esta vacina. Preciso usar. Eu não posso usar congelado e eu não posso usar de jeito nenhum vacina congelada. A vacina ela tem que estar na temperatura correta e ela tem que estar se apresentando, gente. O frasco ele precisa estar sedimentar, né? Mais devagar do que o frasco congelado. Então, eu não observo ele cristalino, eu observo ele com uma consistência uma consistência mais espessa, né? Tá bem escrito aqui, ó, né? No frasco congelado eu não tenho controle, mas no frasco em ambiente eu vou manter as características iniciais dessa vacina, tá? Então, congelado nunca. E aí eu preciso manter, se eu estou transportando em caixa, tem que ter termômetro. Se eu estou na geladeira, esse termômetro tem que estar ligado e garantir a temperatura ambiente dentro dessa caixinha, tá? Pode ser utilizado refrigeradores de uso doméstico, né? Mas eles não são, entenda uma coisa, refrigeradores de uso doméstico não atendem os critérios de segurança e qualidade de manutenção de temperatura adequada. Eu preciso de geladeiras que são específicas para o atendimento da rede de frios. Porém, infelizmente, vocês vão encontrar geladeiras em alguns municípios comuns, garantindo lá do jeito deles a segurança dessa vacinação. É triste, mas acontece. Quais são os cuidados? Eu preciso identificar os equipamentos com aviso. Uso exclusivo para vacina. O que é para ser usado vacina não pode se colocar mais nada, ok? Coloque o equipamento perfeitamente nivelado. Ele não pode ter desnível, porque isso vai trazer inconsistência no teor da vacina, tá? E também pode trazer a inconsistência de gases e diminuir ou aumentar a temperatura. Então, ele tem que estar nivelado. Use tomada exclusiva para o refrigerador, para evitar qualquer tipo de curto, né? Eu não posso ter a possibilidade de perder essa vacina, tá? Fixe no refrigerador um mapa de registro diário do controle de temperatura. Eu preciso ter fixo no refrigerador um mapa, um controle da temperatura, que vai ter alguém responsável para observar isso. Abra o refrigerador o mínimo possível. É a mesma coisa de casa. Se você bota alguma coisa na geladeira e você ficar abrindo várias vezes a geladeira, não vai conservar nada, vai estragar o que está lá dentro. Então, eu vou abrir o mínimo possível esse refrigerador. Aí tá o mapa de registro diário, tá? Vão ter responsáveis por esse mapa. Nada mais é do que o controle de temperatura e assinatura do indivíduo. Olha a organização interna da geladeira, tá? No congelador, eu vou ter bobinas para garantir com que, se por acaso eu preciso transportar, eu tenho bobinas congeladas, tá? As vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, fica próximo ao congelador. As vacinas que não podem ser submetidas a temperatura negativa, fica na segunda prateleira. Na terceira prateleira, gente, eu tenho estoque de vacinas e diluentes. Então, eu preciso organizar a primeira parte, as que precisam de ser mais refrigeradas. No meio, as que não podem ser... não pode chegar próximo a temperaturas negativas, tá bom? E embaixo, o estoque. Aí embaixo eu preciso garantir garrafas com água. Essa água, na maior parte das vezes, elas são coloridas. Para quê? Para evitar com que ninguém beba a água desse local. Sabe como é que é, né? Não colocar nada na porta da geladeira, gente. Nada de suquinho, nada de nada. É só para vacina. Porta da geladeira... as refrigeradores da rede de frios, a porta é de vidro, né? Mas aí a gente precisa falar isso porque, como eu falei para vocês, infelizmente tem municípios que ainda usam geladeira comum, tá? A administração de vacinas, que é a parte mais simples, né? Por via oral,
é muito utilizada na administração de substâncias que são absorvidas dentro do trato gastrointestinal. Se você observar, vai seguir o mesmo segmento dos medicamentos, né? Mais facilmente são apresentados geralmente de forma líquida, são as gotinhas, né? São exemplos de vacina administrada por essa via oral. É a poliomielite 1, 2 e 3, que é uma vacina atenuada, e a rotavírus humana, que também é outra vacina atenuada, são gotinhas. Via parenteral, introduzida, né, por via intradérmica, subcutânea ou intramuscular, de acordo com a indicação de cada vacina. Via parenteral. Para a administração de vacinas, não é recomendado a asepsia da pele. Não precisa fazer asepsia. Em primeiro, o álcool ou qualquer produto, ele vai acabar modificando, entrando em contato com a substância. Então, não se faz asepsia. Vai passar algodão sequinho, só para poder secar o local, tá? Somente quando houver sujidade. Aí, se tem sujidade, não tem jeito, você precisa limpar. Vai utilizar água e sabão ou álcool a 70%, no caso de vacinação extramuros ou ambiente hospitalar, tá? Ou em ambiente hospitalar. Extramuros, rua ou em ambiente hospitalar. Utilização da via intradérmica ou vacina introduzida na camada superficial da pele. Então, é uma via proporcionalmente lenta e as vacinas administradas elas têm um máximo de 0,5 ml. Então, a quantidade muito lenta, precisa de uma administração bem eficaz e ela, como é muito superficial, precisa um pouco de treinamento, ok? E aí eu preciso entender que a BCG eu preciso realmente de treinamento. Agora a vacina de raiva humana em esquema de pré-exposição. Essa já é mais aplicada, ela é bem superficialzinha. Nunca fiz, professora, então precisa de ter a humildade de conversar com os colegas para poder ver a primeira administração para depois fazer, ok? Via intradérmica, eu preciso de algodão, preciso de seringa e agulha apropriadas para vacinação. As seringas apropriadas para essa injeção intradérmica são a de 1 ml, que possui escala de frações em mililitros, 0,01 mililitro. Tá? É bem próxima da injeção da seringa utilizada para insulina. Desculpa. A agulha deve ser bem pequenininha, tá? Entre 10 a 13 milímetros de comprimento e bem fininha. Você já conhece, acho que não precisa ficar falando tanto, né? A via subcutânea, gente, o espaço onde você vai aplicar a vacina na gordurinha, né? A gente utiliza sempre essa via mais posterior do braço, né? Na utilização dessa via subcutânea, a vacina ela vai ser introduzida na gordurinha ou na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da tua pele. O volume dessa camada vai ser administrado da via, são volumes bem pequenininhos, tá? Exemplos: vacina de sarampo, cachumba, rubéola, vacina de febre amarela atenuada e vias subcutâneas. E aí aquelas regiões, né? Eu tenho a região deltoide, no terço proximal, eu tenho a face superior do extremo braço, externa do braço, a face anterior externa da coxa, braço exterior, coxa interior e a face anterior do braço. Via subcutânea. Na subcutânea, eu preciso de algodão, seringa apropriada, sempre. Como aqui, ó. Aqui eu tenho, na intradérmica, eu tenho uma vacina até 1 ml. Então, se eu tenho uma vacina até 1 ml, aqui vai ser pequena. Então, é no máximo de 1 ml, sempre fracionada, menos que isso. E nas subcutâneas, eu já tenho de 1 a 2 ml. Então, a região subcutânea, o suporte dela é até 2 ml. Tá? A agulha deve ser pequena, de 13 a 20 milímetros de comprimento, fininha, entre 4 e 6 decímetros de calibre e o bisel bem curtinho. Agora, a via intramuscular é a mais conhecida por todos nós. A intramuscular, ela vai ser introduzida, né, nos grandes músculos, né, bem distante de nervos, distante também de vaso sanguíneo. Então, eu posso utilizar o músculo vasolateral da coxa e o deltoide, que são os mais utilizados, tá?
A via intramuscular, lá no vasto lateral da coxa, é o local recomendado para a administração de vacinas simultâneas, né? Quando eu vou aplicar 2 vacinas, eu utilizo o vasto lateral, tá? Os locais devem ser sobre o eixo da coxa, separado por 2,5 milímetros de distância. Então, os eixos, eles precisam estar. Então, eu centralizo para poder administrar. O que eu preciso? Algodão, agulha e seringa apropriada. A injeção ela pode ser dada de 1, 3 e 5 ml. O comprimento do calibre da agulha vai ser de acordo com a massa muscular do indivíduo, né? Idoso, criança, precisa observar, tá? E o bisel da agulha deve ser longo para facilitar a introdução. A técnica em Z, né? Onde eu vou preguiar o músculo para poder esticar as fibras musculares, aplico a injeção. Se vocês assistiram, vocês viram lá no vídeo, tá? E aí é isso aí, ó. Eu estico as fibras musculares, alinho e introduzo a 90 graus. Faço a bolsa, né? Porque vai fazer uma bolsa medicamentosa embaixo da musculatura. Depois eu libero. E aí as fibras elas relaxam em cima dessa bolsa, causando menos dor. Gente, espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Saúde pública nada mais é do que programa, projetos em saúde. Se a gente estivesse se a gente estivesse com a nossa vida normal, nós estaríamos fazendo várias ações, ia levar vocês na casa da vacina. Agora vocês vão ter estágio na casa da vacina. Então pegue todo esse protocolo, vocês têm uma apostila, eu fiz vários materiais, porque a apostila, ela vai ter o conteúdo teórico. O material que eu produzo, que são os slides, ele tem o material teórico versus toda a ilustração. Ainda tem os vídeos que vocês, na aula presencial, você assistiu uma aula, quem perdeu, perdeu, quem faltou, faltou. Não tem como assistir de novo. Nas online, não deu para mim assistir hoje, eu consigo assistir durante a semana. Eu esqueci, pego a aula lá e assisto. Essas aulas que eu gravo para vocês, se vocês observarem lá no canal, tem aula de todos os segmentos. Professora, eu tô com dúvida, professora, eu tô com medo. Vai lá e assiste. Pega os livros, lê, faz as anotações. Agora não vai ter mais nota para fazer resumo, agora não vai ter mais nota para nada. Depende de você. Cada um, né, com seu intuito, o que cada um quer para a vida. Agora, eu vou terminar a matéria hoje, tá? Vou passar esse vídeo para vocês em sala de aula. Nesse momento vocês já assistiram o vídeo. E vou passar 2 questões bem simples, falando sobre o protocolo de vacina. E boa sorte a todos vocês, tá bom? Que vocês possam trilhar um excelente caminho aí na vida profissional. E nos encontramos no futuro próximo, ok? Tchau, tchau. Beijo a todos.